Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Em meio a uma Olimpíada que é proibido professar a sua fé cristã e é proibido usar imagens que determinem qual é a sua fé em Cristo, tá? Exatamente. Raíssa Leal, skatista brasileira, que quebrou todos os recordes na sua categoria, aproveitou que os holofotes estavam em cima dela e as filmagens, e em Libras ela diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tá? Exatamente, em meio a uma Olimpíada que usaram uma técnica chamada sátira. Pastor, o que é isso? Sátira é uma técnica literária usada por alguns artistas para ridicularizar um determinado tema. E aqui eles tentaram ridicularizar um tema que eles foram muito infelizes, que foi o quadro de Leonardo da Vinci, chamado A Última Ceia, a qual eles fizeram uma última ceia com drag queens e eles fizeram um desfile em cima da ceia e colocaram um cantor sem roupas em cima de uma mesa cantando ainda. Tentaram envergonhar o evangelho, teve apagão, entre outras coisas. Você vai ver aqui o pronunciamento de alguns pastores como Eliseu Rodrigues e você vai ver aqui o que um pastor fala através de uma análise que ele fez dessa sátira que fizeram com o nosso cristianismo, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Skatista brasileira Raíssa Leal bateu o recorde olímpico de pontuação. Quando os holofotes estavam sobre ela, em Libras, ela diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eliseu Rodrigues escreveu: ela deu jeito de falar de Jesus na França. Honrou o nome de Jesus. Ela recebeu a maior nota da história da competição. André Valadão escreveu: Jesus é contigo, Raíssa Leal. É muito bonito ver jovens honrando Jesus assim. Sara Farias comentou: o reino dele nunca terá fim. O apóstolo Luiz Henrique ressalta que Raíssa Leal foi leal aos princípios da Bíblia. Lembrando, esse vídeo completo, sem as minhas interrupções, tá no canal O Cristão Também Pensa, tá? Um canal que tem conteúdos muito relevantes. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir esse vídeo na íntegra também, tá? Fazendo essa postagem agora para homenagear essa atleta de Cristo, verdadeira, que faz jus ao seu nome, Raíssa Leal, leal aos princípios da Bíblia, glorificou ao nome do Senhor Jesus, nesse lugar onde o espírito do anticristo tem tentado barrar a pregação do Evangelho. Que Deus seja louvado pela sua vida, Raíssa. Mais vitórias, mais troféus, porque você vai glorificar sempre o nome do Senhor Jesus. O pastor Theo Hayashi faz uma importante análise das Olimpíadas. Olá, pessoal. Presta atenção nisso aqui, tá? Que o pastor Hayashi, ele trouxe aqui algo muito relevante, um conteúdo muito interessante, tá? Theo Hayashi aqui, vou falar daquilo que tá todo mundo falando, mas eu não poderia deixar de falar. Exatamente, vou falar sobre a abertura das Olimpíadas. Ontem, o que é que nós vimos? Nós vimos uma das ilustrações mais claras do que vem acontecendo nos últimos anos aqui no Ocidente. Numa cerimônia aberta para crianças, famílias, idosos, todas as gerações, audiência esperada de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo, os organizadores decidiram então que seria uma boa oportunidade para mostrar perversão, para mostrar sensualidade e ideologia progressista. Alguns exemplos. A abertura começou com uma sequência que simula uma homenagem à Troia bissexual, que ficam se pegando até o ponto de fecharem a porta na frente da câmera. Você tá tendo criança assistindo esse tipo de... E outra, o que eu achei muito incrível, que eu conversei com alguns cristãos, né, que se dizem cristãos sobre esse assunto, e teve gente que disse que não percebeu nada. Pensa nisso. Coisa. Também contou essa abertura com uma espécie de desfile de moda com transexuais e drag queens desfilando. Tô falando aqui de família, isso aqui é para ser um evento de família. Porém, a cena mais icônica foi a sátira feita com o famoso mural A Santa Ceia de Da Vinci. E a pintura que representa um dos momentos mais marcantes da vida de Cristo e da nossa fé cristã foi recriada com diversos representantes da comunidade LGBT emulando serem discípulos e o próprio Cristo no centro, representado por uma que parecia ser uma mulher acima do peso. E eu fico pensando, que escândalo é esse?
Com tudo isso, 3 reflexões para você, cristão, para você, jovem evangélico. Número 1, isso aqui é uma blasfêmia contra Cristo. Não há nenhuma explicação que consiga esconder que isso aqui é um ataque direto à nossa fé, o cristianismo. Estão blasfemando explicitamente contra a pessoa de Jesus. E mais uma vez eu repito, cadê você, crente, que não veio nas redes sociais postar nada sobre isso? Não veio postar a sua indignação, fazer um vídeo de 10, de 15, de 20 segundos, de 1 minuto, colocando a sua indignação. Estão tentando abalar a nossa fé, estão tentando envergonhar, estão querendo ridicularizar o Evangelho de Cristo. Eu não aceito isso. Cadê vocês que postam tudo nas redes sociais? Esse tipo de ataque demonstra claramente como essa agenda progressista, esquerdista, liberal se opõe diretamente contra o evangelho. Não é só político, é em relação a sistema de crenças. Porém, isso também demonstra que o espírito que atua por trás dessa agenda está cada vez mais palpável do que você imagina. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não estou atacando as pessoas que estão lá, a pessoa em si, mas sim estou atacando o espírito que está atrás dessas pessoas que estão usando pessoas e essa agenda. Isso aqui não é só um ataque natural, mais do que isso, é espiritual. Isso é número 1. Agora, número 2, o cristianismo é o alvo principal dessa ideologia. Alguns pensam é política, não é, é espiritual, tem a ver com cosmovisão. Diante disso, em algum ponto precisamos questionar por que os representantes dessa agenda se sentem livres, sem nenhuma inibição de atacar cristianismo dessa maneira. Por que não estão atacando Maomé, o Islã, ou o budismo, o hindu, que tanto já tem invadido já a Europa? Não, mas tem que atacar os cristãos. Por quê? Bom, Mateus 5 já vai dizer, Jesus fala, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, derrama a chuva sobre... Eles fazem porque sabem que a gente não vai se levantar com violência. Tá entendendo? É por isso que eles fazem. Porque se a gente agisse por violência, sentimento humano, a gente estaria indo contra o que diz a palavra. Se eu tenho que amar o meu próximo e eles fazem parte desses próximos, eu não posso agir com eles com violência ou com intolerância. A verdade é essa. Por isso que eles tentam assim pisar e ridicularizar a nossa fé cristã. Mas fiquem tranquilos, isso não nos abalou em nada. Isso não fala, na verdade, sobre nós, mas fala muito sobre vocês, França. Tá bom? Isso não fala sobre o tamanho da nossa fé em Cristo, mas isso fala sobre a pequenez de vocês em tentarem nos afrontar dessa maneira. Os justos e os injustos. Gente, isso aí já era previsto. O cristianismo é fundamentado nos ensinamentos das palavras do homem que disse isso, Jesus Cristo, Deus, Filho. Ele que não revidou nem atacou os seus inimigos, mas o amou. E as perseguições e os ataques, elas infelizmente são normais e fazem parte da nossa vida cristã. Mas olha só também o que ele diz aqui em Mateus 5. Ele diz, bem-aventurado quando perseguirem vocês por minha causa. Porém, isso não significa que não devamos nos posicionar contra o avanço de ideologias anticristãs. Da mesma forma que nós somos chamados para amar os nossos inimigos, nós também somos chamados para nos posicionar. Sermos então sal da terra, luz do mundo, influenciar a terra com os valores do reino de Deus. E número 3, isso aqui é só mais uma evidência de algo que é a consequência de uma falha nossa lá atrás. É importante que a gente venha entender que nós estamos vendo essa cerimônia, esse deboche, essa afronta, porque nós cristãos deixamos lá atrás um vácuo aberto. Com a nossa mentalidade dualista de sagrado e secular, nós estamos só olhando para dentro das nossas próprias igrejas, trancados numa sala de oração, sem impactar a sociedade. Entenda uma coisa, enquanto a igreja não compreender que foi chamada para manifestar o reino de Deus em todas as esferas, nós vamos ficar aqui em casa com os nossos filhos, com as nossas famílias, recebendo essa afronta, sendo atacados por essa perversão, porque era para nós estarmos lá dirigindo essa cerimônia, era para nós estarmos lá produzindo artes, entretenimento, educação e assim por diante, ocupando os lugares da mídia. Eu acho isso aqui muito interessante, tá? Dependendo do que for, eu não concordo muito não,
mas nessa parte aqui poderemos verdadeiramente sermos nós, que poderemos estar lá na França elaborando toda essa questão de introduzir uma boa abertura, né, dos Jogos Olímpicos. E eu, nesse ponto, eu até concordo. Então, o que eu tenho para dizer é: abra a tua mente, abra o teu coração, cuidado com aquilo que você tem assistido. A sua televisão tem sido uma janela de entrada para coisas ruins dentro da sua casa. Então vigia naquilo que você tem assistido. Vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.